Verdadeiros líderes africanos acusados, assassinados por quererem uma África livre. É disto que nós vamos falar hoje no canal. Então, mais uma vez, convido-te aqui a se inscrever, ok? Seja bem-vindo aqui para quem já assiste os meus vídeos. Para quem ainda não é inscrito aqui, por favor, inscreva-se, ok? Para acompanharmos o rumo da história verdadeira, nossa África. E se eu te disser que a África não perdeu apenas os recursos, mas perdeu também os seus verdadeiros líderes, ou seja, os seus melhores líderes. Concordas comigo? Estamos a falar de homens que queriam a independência real, a economia própria, a dignidade do seu povo e uma liberdade que realmente faz sentido. Mas infelizmente estes homens foram silenciados. Mas por quê? Fica atento, este vídeo é muito importante porque envolve a ti, a mim e a todos os africanos. Hoje vamos falar de verdadeiros líderes africanos que foram acusados, assassinados, massacrados por quererem uma África livre. Então é disto que vamos falar hoje no canal. Presta atenção! Vamos começar com o primeiro. Um deles é chamado Patrice Lumumba. O Patrice Lumumba foi o primeiro-ministro do Congo independente. Este foi um dos líderes verdadeiros que queriam uma África livre. Exerceu a sua função em 1960, o Patrice Lumumba realmente cria o controle real dos recursos congoleses. Ele queria também a unidade nacional, que o seu povo seja unido, e queria também o fim da exploração estrangeiras. Quer dizer, os ocidentes teriam que parar de explorar os recursos congoleses. Mas qual foi o resultado? Ele foi traído internamente. A traição teve apoio externo. Ele foi acusado, torturado, assassinado e silenciado. Por quê? Por querer uma África livre. Por querer a dignidade do seu povo. Isso é justo? O assassinato do Patrice Lumumba aconteceu em 1961. Queremos dizer, um ano depois da independência, já começaram a assassinar os verdadeiros líderes, os verdadeiros revolucionários. A atual República Democrática do Congo perdeu o seu futuro logo após o nascimento. Estamos a falar de independência, é considerado como se fosse o nascimento de uma nação renovada. Então o Congo perdeu o seu futuro. Os eventos presentes provam isso. O segundo verdadeiro líder africano que queria uma África verdadeiramente livre, estamos a falar de Thomas Sankara, do Burkina Faso. Tu o conheces? Este que vai aparecer nesta imagem. Sankara do Burkina Faso chegou ao poder no ano 1983. As obras que o Sankara fez durante 4 anos é o que muitos líderes africanos não conseguem fazer durante décadas. Ele combateu a corrupção local, o que muitos líderes africanos não conseguem fazer. Ele reduziu privilégios, o que é muito comum hoje. E também incentivou a produção local em apenas 4 anos. Thomas Sankara defendeu mulheres, recusou dívidas externas injustas. Por causa de todas essas obras maravilhosas, beneficiantes ao seu povo, sabe, chamaram de quê? Chamaram Thomas Sankara de ser radical. E qual foi o resultado? Em 1987, o Thomas Sankara foi assassinado com a ajuda de traição interna, com apoio externo. É muita pena, meu irmão. Tu que és africano, pensa bem.
nesses acontecimentos. O terceiro verdadeiro líder africano que queria uma África livre, também estamos a falar de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, que era da Guiné-Bissau e Cabo Verde, não é? Se não me esqueço, é isto mesmo. Este também era um dos líderes, verdadeiro líder que queria uma África livre, o Amílcar Cabral. Conheces a história do Amílcar Cabral? Eu vou te explicar em detalhe hoje. Cabral era o intelectual e revolucionário. Ele defendia a consciência política do povo. Ele defendia a unidade entre o povo também e também defendia a independência sem um ódio racial. O Amílcar Cabral foi assassinado em 1973, infelizmente. Isso aconteceu antes mesmo dele ver a independência completa. É muita tristeza. É a manipulação. O outro líder, ou seja, o outro verdadeiro líder africano que também queria ver a África livre é o Eduardo Mandlane de Moçambique. Já ouviu falar? Mandlane era sociólogo não militar. Ele queria um Moçambique unido e soberano, mas infelizmente isso não aconteceu. Sabe por quê? O Mandlane foi morto por uma carta-bomba em 1969. Sabe o que é uma carta-bomba? Preciso desenhar. Quem tem conhecimento já sabe o que é uma carta-bomba. Bem, é simples, né? A pessoa prepara uma bomba no envelope, manda-te, depois quando tu abre, ele aí pode apertar alguma coisa, a pessoa morreu. É assim que o Mandlane morreu. Infelizmente. Algo mais engraçado nesta história é que somos nós que permitimos essas massacres. Quer dizer, nos compram com dinheiro, traímos os nossos e depois a desgraça é nossa. Os ocidentes sabem muito bem que sem a nossa permissão, os planos deles nunca darão certos. É por isso que eles procuram pessoas gananciosas aqui em África para corrompê-los, para preparar golpes de estados, instabilidade política, grupos rebeldes, tudo isso é para nos prejudicar. Você que é africano, com tanta ganância, abre o olho. É do teu tipo que essas pessoas procuram, ok? Para manter-nos sempre no controle. Tu podes ter dinheiro, mas quando estás a ser controlado por outras pessoas, com certeza não vais desfrutar. O padrão que se repete. O padrão é claro. Primeiro, o líder surge com visão, recusa a submissão externa, combate a corrupção interna e por sua vez vira o perigo. Depois dele ser considerado como um perigo, é aí onde os ocidentes aproveitam. Esse líder revolucionário é eliminado. Isto acontece até hoje. No lugar dele entra um governo fraco ou corrupto. Quando isso acontece, a desgraça é do país, ou seja, da África inteiro. A quem chama isso de coincidência? Tenha cuidado, isso não é coincidência. É o sistema construído, é o sistema estabelecido. O silêncio como uma arma. Depois de assassinar os nossos verdadeiros líderes, eles fizeram algo ainda mais cruel. Apagaram seus nomes, chamaram-nos de extremistas, esconderam suas ideias e reescreveram a história. Que crueldade! Por que eles fizeram isso? Porque se preservasse as ideias, ainda surgiria pessoas corajosas, ok? E para dar rumo à melhoria de África, é disso que eles não queriam. É por isso que reescreveram a história. Pessoas como o capitão Ibrahim Traoré, o que ele está a fazer hoje pelo seu povo, é desse tipo de pessoas que os ocidentes não gostam, meu irmão. Você já ouviu falar de várias tentativas de golpes de estados no Burkina Faso atual? Sabe por quê? Abre o olho, pega a visão, nem precisa se desenhar. Se esses homens tivessem vivido naquela altura com as suas ideias, a África hoje seria melhor. Talvez. Já falamos muito do passado durante muitos episódios, mas no próximo episódio vamos falar do presente. Vamos aprofundar sobre o neocolonialismo, ok? Vamos falar de como a África ainda é controlada hoje.
Então não perca o próximo vídeo. Se este vídeo te tocou, eu sei que te tocou mesmo, abriu-te visão, então partilha, segue. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-te e comenta aqui, dá honra aos nossos líderes verdadeiros. Os nomes foram citados aqui. Então faça isso, porque o seu like dá-me mais incentivo para procurar coisas benéficas que podem revolucionar a consciência africana. Porque um povo sem memória, esse povo é fácil de ser dominado, mas conhecer a história é deixar de ser dominado. Então pega a visão, ok? Deixa seu like, comenta, recomenda o vídeo, ok? Partilha. Eu quero ver-te daqui a alguns dias no canal para ver algum vídeo novo que vai falar de neocolonialismo. Já tocamos alguns pontos essenciais sobre o neocolonialismo, mas no próximo vídeo vamos aprofundar este conteúdo. Este conteúdo é muito importante para tu conhecer, ok? Vai ver como é que o neocolonialismo funciona de verdade. Então não perca o próximo vídeo. Até lá, estamos juntos. Beijo!